Boa tarde, povo de Deus. São umas 4 horas mais ou menos da tarde, né? Vamos começar hoje mais cedo aqui para o grupo da pastora Márcia a leitura bíblica, porque hoje é Êxodo 14, 15, 16, 17. São 4 capítulos. E eu ainda quero dar uma saída ali no mercado, comprar alguma coisa para mim. Eu ainda tenho a leitura dos meus seguidores e tenho também hoje pregação, né? Lá no YouTube, canal Kátia Melhor Idade, às 8 horas da noite. E hoje eu tô meio molezinha. A gente quando tem 70, 70 e tanto, vai aí para os 70 em diante, é interessante, muda muito a maneira de quando você está um dia, outro dia, né? Mas a gente tem que aceitar, porque isso é saber que eu estou vivendo, né? Então, isso não tem problema nenhum. Isso é Deus tratando comigo e cuidando de mim. Amém? Então vamos lá. Êxodo 14. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampe diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim, sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva? E aprontou o seu carro, tomou consigo o seu povo eu me perco de vez em quando, né? E tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje viste, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e funde-o,
para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e eles entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros, nos seus cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem em trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em secos, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Tirou-lhes as rodas dos seus carros e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros, sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar retornou à sua força ao amanhecer, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros, cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram como um muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Espera aí, só um pouquinho. Tenham paciência que eu quero fazer a coisa direitinho, né? Hoje é dia... Não, peraí, não é aqui não. Meu Deus do céu, olha, eu vou te contar. Tudo aparece. Espere só um pouquinho. Eu estava com vocês, falei para vocês que hoje era Êxodo 14 ao 17. É porque eu faço também o dos meus seguidores e é diferente do de vocês, sabe? É diferente do de vocês. É do 14 ao 17. Então eu fiz para vocês o 14, né? A leitura do 14. Por isso que eu me atrapalhei, porque eu fico misturando
as coisas. Não é para eu misturar, porque eu tenho que ir, de vocês, eu tenho que ir para a Bíblia, que é Êxodo 14, né? Onde eu falei para vocês. Né, que aí diz, e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés seu servo, né? Acabou dessa forma, que foi o 14. Agora nós vamos para o 15, né? Porque eu me perdi. Êxodo 15 é o segundo capítulo, porque são 4 capítulos hoje. É 14, 15, 16 e 17. Então, o Êxodo 15 diz assim a palavra de Deus. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. Falaram dizendo, cantarei ao Senhor porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus do meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder a tua destra. Ó Senhor, tem despedaçado o inimigo, e com a grandeza da tua excelência derrubaste aos que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como o restolho, e com o sopro das tuas narinas amontoaram-se as águas. As correntes pararam como um montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia, perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. Fartar-se-á a minha alma deles. Arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em veementes águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses, né? Deus que fez isso, viu? Deus o ajudou, os israelitas, senão eles tinham morrido ali na praia, né? Mas Deus fez aquele milagre. O inimigo dizia, perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento o mar, os cobriu, afundaram-se como chumbo e veemente água. O Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste a este povo, que salvaste com a tua força e levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram, uma dor apoderou-se dos habitantes da Filístia. Então os príncipes de Edom se pasmaram dos poderosos dos moabitas. Apoderou-se um tremor, derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor caiu sobre eles pela grandeza do teu braço, emudeceram como pedra até que o teu povo houvesse passado. Ó Senhor, até que passasse este povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação no santuário. Ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará
o Senhor reinará eterna e perpetuamente, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tomar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás delas com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur. E andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber da água da Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Olha como o povo murmurava por tudo. Não pedia logo para ele orar ou dobrava o joelho para orar, não. Primeiro iam reclamar. É a mesma coisa do povo de hoje. Primeiro reclama, depois, quando está bem no pior, aí vem para Deus, né? Todos são iguais. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor. Moisés foi clamar ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvires atenta a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Olha que maravilha, né? Êxodo 16. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo depois da sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas da carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes trazido a este deserto para matar de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. E acontecerá no 6º dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disseram Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele, é quem somos nós. As vossas murmurações
não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, pela manhã os fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como uma geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabia o que era. Disse-lhes para Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer, um homem por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim: colheram uns mais e outros menos, porém, medindo com o homer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvido a Moisés, como sempre desobedientes, né? Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e criou bicho, cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque, aquecendo o sol, derretia-se. E aconteceu que ao 6º dia, eles colheram pão em dobro, 2 homeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram a Moisés. E ele disse: isto é o que o Senhor tem dito: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiseres cozer no forno, cozei-o, e o que quiseres cozer em água, cozei em água. E tudo que sobejar, guardai para vós até amanhã. E guardaram até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é sábado do Senhor. Hoje não achareis no campo. 6 dias a colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, porquanto o Senhor vos deu o sábado, portanto, ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias, cada um fique no seu lugar. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo ao 7º dia, e chamou a casa de Israel o seu nome Maná,
e era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás o homem dele e guardá-los-á para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, põe nele um homem cheio de maná e coloca diante do Senhor, para que guardá-lo, para que as nossas gerações, como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do tabernáculo para ser guardado. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada, comeram maná em que chegaram aos seus termos de terra de Canaã. Deus seja louvado. 14, 15, 16, 17. Agora é o Êxodo 17, o último de hoje. Hoje foram 4 capítulos, ontem foi 3, hoje 4, viu? De vez em quando vai ser assim. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pela sua jornada, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim. Não havia as águas, ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dai-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendes comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito, mas nos matares de sede, e nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciões de Israel, toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão água para o povo beber. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciões de Israel. Chamou aquele lugar Massã e Memba, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Redfim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera.
pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Adão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava as suas mãos, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava sua mão, Amaleque prevalecia. Isso foi quando houve a guerra em que os filhos de Deus tinham que estar preparados. Como eles eram muito menos e os outros maiores, então o que eles fizeram? Estaram ali para Jeová, recebesse aquela oração e ali fizesse um milagre, porque foi um milagre, Eu já tinha aceitado Jesus e as coisas já tinham mudado. Porém, as mãos de Moisés, elas eram pesadas. Para isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas em relação as mãos de Judá eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ele. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro, ficaram apoiando os braços dele, porque Israel só ganhava quando ele estivesse presente e ainda fazesse isso, perdoando, aqueles que ele fez mal, como Urias, o marido da Sábata, Sébata. E aconteceu que quando Moisés levantava a sua mão, Israel provezia. Mas depois, quando abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram passadas. Por isso tomaram uma festa e fez Josué como Moisés dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia mais quando se abaixava o novo. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, para quando ele abaixava sua mão, Amaleque merecia. Porém, as mãos do Senhor pesadas, por isso tomaram uma pedra e porque ele já estava com as mãos cansadas, os braços doloridos, E ele, quanto mais ele ficava com as mãos mais pesadas. Porém, as mãos de Moisés
eram abaixava e mais José de E assim José desfez Abimeleque e seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória, não. E assim José desfez Abimeleque e ao seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto porque é memória no livro. E relatavam aos ouvidos de que nenhum E assim Josué desfez Amaleque e o seu povo a fio de espada. Então disse ao Senhor: Moisés, escreve e seu povo no fim da estrada. Assim está dizendo, né? Vamos ver se dá certo. Não posso dizer a você que dá certo, porque depois não dá certo, você vai dizer que foi eu. Então, hoje nós fizemos capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, Perdão, pessoal. Capítulo 17. 4 capítulos para você ler, para que você possa me dizer: Kátia, eu tenho caráter cristão. Eu leio a Bíblia todos os dias, não é salteado, não, as páginas. Toda ela mesmo. E tira um voto com Deus. Amém? Deus os abençoe, em nome de Jesus e em nome da nossa pastora-chefe, pastora Regina.